quisesse, ele poderia até mudar a mente de Satanás. Ele poderia mudar até a mente do próprio diabo. Mas ele não muda, ele poderia transformar o diabo num anjo de luz novamente. Mas Deus, ele não faz isso. Ele não força ninguém a nada. Mas é que está o mistério do amor de Deus. Se eu pudesse conectar minha mente na deles, dessas pessoas, do meu tio, da minha família e dos meus vizinhos, eu duvido. Não seriam iguais. Não seria. Não teria como, não teria essa possibilidade. Não teriam nem força para se voltar para o mal. Não teria como, droga, todo tipo de vício, ir embora. Um milagre mesmo. Real, real. Mas não tem como conectar minha mente na deles. Não dá para fazer isso. Seria quebrar livre-arbítrio, seria pecado. Mas se pudesse fazer, daria certo. E rápido. No instante. Mas não dá para fazer. Por isso que eu choro. Por isso que eu choro. Hoje eu chorei tanto. Eu choro tanto, eu choro tanto, eu choro tanto. Eu amo tanto, porque é um sofrimento, porque as pessoas, o povo, a mente humana, o povo brasileiro, ele tem uma visão, por exemplo, uma visão de mim, ou uma visão, até próprios meus vizinhos têm uma visão de mim, que não vem de Deus. Hoje, com os especialistas, vão chamar o povo de Deus de doido. Chamaram o próprio Jesus de amalucado, na época dele. Chamaram Noé de fanático. Acontece esse tipo de coisa, infelizmente. Mas se eu pudesse de alguma forma passar, é porque eu sei o que eu sei. E o que eu sei, eu quero que as pessoas saibam. Não é ruim. A palavra de Deus fala, eu sei qual é o pensamento que tenho para vocês. Eu sei o que eu quero para vocês. Eu sei. Não é de causar dano. Não é de causar prejuízo. Nem de trazer sofrimento. O sofrimento é uma consequência do pecado. Ninguém gosta de sofrer, nem Deus. Deus sofreu porque ele assumiu a nossa forma humana. Maior amor que esse, qual que tem? Não há, isso é covardia. E aí eu penso, nossa, vale a pena servir a esse Deus, vale muito a pena servir a esse Deus. Quem me conhece aqui, esses vizinhos mesmos, eu não era assim, mas eu fiquei assim porque Deus me resgatou, Ele me tirou da lama, assim como eles estão na lama. E uma pessoa, quando está salva, ela quer salvar outra. Porque isso é uma prova de que já está salvo. E eu, como já falei, Apocalipse 7, eis aí os 144 mil. Na minha boca não tem mentira. Não se acha engano. E como que eu sei? Deus me revelou isso. Sério? Sim, Ele me mostrou isso. Então eu digo a vocês que é muito triste, é muito triste. Eu quero que as pessoas se salvem. Eu quero. O apóstolo João era considerado João do trovão. Ele era arrogante. O Pedro, homem enjoado. Pedro, João, o apóstolo João do trovão, filho do trovão. Ele era nervoso, agitado, queria resolver tudo no impacto, no combate. Se tornou o homem mais manso e amoroso da terra. João. Homens mas quem? Homens como Pedro ranzinza, se tornou homem da fé, pai da Igreja Católica, que hoje se corrompeu. Homens assim, ninguém nasce perfeito, ninguém é santo, não, mas Deus chama a santificação, chama a mudança. Eu não era assim, mas eu fiquei assim, porque eu tive um encontro genuíno com Deus. Eu não conhecia a Deus, mas eu passei a conhecer.
foi bom, e está sendo bom. Bom, muito bom mesmo. Ninguém nasce perfeito, é igual uma criança não nasce andando. Eu não era perfeito, mas eu não lembro mais dos meus pecados, passou, esquece, já foi. Jesus falou que na cruz, amigos, ele disse, quando os romanos, aqueles homens, o crucificaram, ele disse assim: Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. E isso é tão sério, isso é tão perfeito, que vale a pena você entender, vocês entenderem. É tão fantástico, Jesus fala: Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Ele diz isso para os homens que crucificaram o próprio Deus. Imagine para mim, para os vizinhos, para vocês. Eu falei, ainda que esse canal chegasse a 1 milhão, eu não monetizaria ele. Eu deixaria esse canal inativo. Pode chegar a 100 inscritos, a 1 milhão de inscritos, não importa. Eu não monetizo. A Bíblia diz, quem me ama guardarei os meus mandamentos. Então, assim diz o Senhor, e não assim diz o homem, mas assim o que ordena o Senhor. Então digo, Deus é bom e justo, Deus é amoroso. Mas o amor, Satanás coloca na mente das pessoas que o amor é fraqueza. Coloca sofrimento. Olha, você quer reparar um exemplo de sofrimento? Que eu não quero falar, mas eu vou falar. Mas é para muitos entenderem. Um certo homem está com problema na coluna, mas ele não consegue guardar o dia de sábado e tem que trabalhar todos os dias. Mas não percebe a insanidade que a sua coluna é prejudicada ainda mais, porque não descansa um só dia. Agora tem um dia, que é o domingo. O domingo é o tal dia de descanso. Mas aí é que entra o engano. Porque o problema não é um dia, mas o problema é a criação que Deus coloca. O sábado foi dado ao homem, ponto final. E eu estou falando isso porque as pessoas que hoje zombam, elas vão afirmar e vão entender que isso é verdadeiro. Elas vão compreender isso. O ser humano, ele sofre, Deus não tem. Resumidamente é o seguinte: as pessoas têm ódio de Deus. As pessoas têm raiva de Deus. Mas, resumidamente, é o seguinte: eu sinto que Deus ele bota no meu coração a seguinte mensagem: eu sinto pena de Satanás e eu sinto pena. Deus fala assim: eu sinto pena do meu adversário e sinto compaixão. A palavra que eu falei até ontem, compaixão, não é algo mais profundo. Deus ele sente pena do seu adversário, pena. Sentir pena de um ser humano é o pior sentimento que tem. Antes sentir ódio ou amor. Sentir pena é terrível. Eu vou falar para você. Ele sente pena. Deus sente pena de Satanás e do ser humano rebelde tem compaixão. Do ser humano rebelde sente compaixão, de Satanás sente pena. Porque o homem ele acredita que ele acha que ele sabe o que está fazendo. Ele acha que sabe de alguma coisa, quando não sabe nada. Nós não sabemos nada. Que sabedoria o homem tem? Me fala. Que sabedoria o homem tem? Me diz. Sabem o quê? O que nós sabemos? Vaidade da vida.
Acaso somos alguma coisa? Comemos, bebemos, ficamos doentes, morremos, pegamos lepra. Somos o quê? E somos o que sem Deus? Somos o que sem Cristo? Então, somos o quê? Fala! Somos nada. Até Satanás sabe que a existência dele depende do Criador. Para que o orgulho? Para que a vaidade da vida? Para quê? Mas eu também entendo que isso é um grande conflito. Eles não conseguem ver. Mas tem demônios do lado deles. Demônios reais. Não dá para ver. Não dá para ver porque tem uma explicação bíblica por que não conseguimos ver esses seres caídos. Está lá em Hebreus, acho que não me engano, não me lembro. Em Hebreus, naquela parte ali. Porém, não conseguindo ver, acho que tem a consciência própria. Não tem. Tudo iludido. Tudo enganado. Essas pessoas estão enganadas. Assim como eu estava enganado. Eu estava enganado, eu não sabia o que estava fazendo. Eu não conhecia Deus. O meu vizinho, ele já foi adventista. Ele conhece a verdade. E na época dele, o treinamento era tão rigoroso quanto o de hoje. Hoje nem tem mais esse tipo de ensino. Hoje não tem. Mas quando chegar, eu espero que não, tomara a Deus que não. Mas quando chegar esse dia de contas, esse acerto de contas, vai botar esse dia aqui à prova. Aí eu quero ver. Porque ele disse, todos morrerão. Eu disse, não. Eu não vou. Eu não. Pela minha consciência, jamais voltarei atrás. Assim como Martim Lutero. Que venha a fome, venha a guerra, venha a espada. Servirei ao meu Deus. É isso. O ser humano mais lúcido que eu, para entender isso, não há. Só os que entendem. É isso. Essa é a mensagem. Então digo a vocês, Deus está voltando. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Mas é a mente humana. É a mente deles. Amigos, Corá, Datã e Abirão pensaram que Moisés estava fazendo tudo aquilo. O povo hebreu, o povo do Egito, o povo hebreu, eles pensaram, o povo do Egito também, porque pensou que antes deles saírem do Egito, o faraó pensou que ele tinha mais poder que Deus. O faraó pensou, eu sou mais poderoso que Deus. Olha isso. E aí, o povo hebreu, ao sair do Egito, no caminho do deserto, chegando ali no Monte Sinai, começou uma rebelião. E ao longo do caminho, até saírem dali, veio a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E sabe o que o povo de Israel pensou? Olha a mente do ser humano. Mas isso é real, isso acontece. Olha a mente da pessoa. Não é uma doença psiquiátrica, porque isso não existe ninguém doido. Eu não acredito nisso. Não existe, não há. Isso é até uma mentira de Satanás. Não tem. E eu sei por que não tem. Agora eu vou te falar. Quando esses homens olharam para Moisés, eles pensaram, é Moisés que está fazendo isso e não Deus. E aí murmuraram contra Moisés e Corá falou, aposto que agora acaba a farsa de Moisés e Arão. E digo mais uma coisa, que esses vizinhos não sabem, mas devem saber agora. Sabe a novela Os 10 Mandamentos da Record? Não tem? Os 10 Mandamentos da Record? Não tem? Tem. Sabe por quem foi escrito? E por onde pegaram a fonte daquelas informações toda de dentro da novela e por que fez tanto sucesso? Sabe por quê?
pegaram dos escritos de Ellen White. Fala alguma coisa. Fala. Pegaram dela. Patriarcas e profetas e a verdade sobre os anjos. O ser humano acha que sabe alguma coisa. Deus zomba. Assim como zombou de Faraó. Deus é amor, mas também é justiça. É como eu vou falar uma coisa muito dura. Deus não vai cortar os pulsos como um adolescente apaixonado. Porque não quis ouvir. Deus não faz isso. Deus é Deus. Ponto final. E de Deus não se zomba.